Olá, tudo bem? Chegamos a mais uma aula do nosso curso, estamos na aula número 19. Mas para que você possa continuar esse vídeo, eu tenho uma pergunta muito séria para você. Eu quero saber se você entendeu perfeitamente a aula que nós falamos sobre a carta, entendeu? E a aula que nós falamos sobre o artigo de opinião, também conseguiu compreender? Já está conseguindo fazer muito direitinho uma carta, um e-mail, um artigo de opinião? Se a sua resposta for sim, ok, eu fico feliz e nós poderemos continuar esse vídeo. Mas se a sua resposta for não, pare esse vídeo agora e vá resolver esses problemas. Vá assistir a aula que fala do vídeo, da carta, do e-mail, vá assistir a aula que fala do artigo de opinião, compreenda, faça os exercícios e só depois volte aqui. Porque se a sua resposta for não, você não vai entender nada do que a gente vai dizer. Mas se a sua resposta for sim, você vai entender essa aula e essa aula vai ser muito fácil, muito rápida para você. Ok? Então, acreditando que a sua resposta é sim, vamos continuar a nossa aula aqui. Hoje é a aula número 19, nós vamos falar sobre o gênero carta do leitor. Carta do leitor é um tipo de carta veiculada geralmente em jornais e revistas, onde leitores podem apresentar suas opiniões. Então, eu tenho jornais, revistas, né? E esses jornais e revistas publicam artigos de opiniões, artigos diversos, ok? E em alguns espaços dessa revista, o leitor, após ler esse artigo, ele pode falar sobre esse artigo que ele leu. Seja algo favorável ou não, ok? Então, é quando o leitor lê algo na revista, no jornal, e ele pode falar depois. Ficou claro isso? O artigo de opinião, ele é uma mistura da carta, a carta do leitor é uma mistura da carta com o artigo de opinião. Então, como eu disse, você precisa ter entendido muito bem a carta e muito bem o artigo de opinião, porque agora nós vamos misturar as duas coisas, ok? As principais características desse tipo de texto, da carta do leitor. São textos breves e escritos em primeira pessoa, porque é o leitor que leu algo e vai falar para a revista, né, ou para o jornal. Então, são textos não muito grandes e geralmente é eu li, eu fiz, eu acho que é a primeira pessoa que escreve. É uma linguagem simples, clara e objetiva, como todos os textos que a gente tem visto até aqui. E tem a presença do destinatário remetente, porque é parecido com carta. Ok? Aqui eu tenho um exemplo. São Paulo, 12 de dezembro de 2013, está colocando a data, mas não é a data que vai mudar a sua vida, né? O que vai mudar a sua vida é o que você diz aqui dentro. Caros editores da revista Viagens e Lazer. Então, ele parece com carta porque ele tem algo em cima e uma finalização, né? E parece com um artigo pelo que ele diz dentro, ok? Caros editores da revista Viagens e Lazer, antes de mais nada, gostaria de agradecer a matéria publicada no mês de outubro, intitulada Lugares Inóspitos do Planeta, pela riqueza de detalhes e das fotos acrescidas do texto. Após ler a matéria, fiz uma lista dos locais que me interessam conhecer, uma vez que sou antropólogo e um grande viajante e explorador de lugares. Quanto a isso, tenho uma sugestão para o próximo mês, a inclusão de uma matéria sobre as Ilhas Fiji. Estive ali durante 2 anos da minha vida e pude contemplar belezas naturais estonteantes. Parabéns pelo trabalho, eu agradeço a atenção. Então, eu tenho aqui a saudação como uma carta, a despedida e a assinatura. Lembrando que você nunca vai colocar o seu nome, ok? Então, leitor atento. E é como um artigo de opinião porque ele dá a opinião sobre alguma coisa. Então, assim como a carta, ele também começa fazendo referência ao assunto anterior. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a matéria publicada no mês de outubro, intitulada Lugares Inóspitos do Planeta, pela riqueza de detalhe e fotos acrescidas ao texto, ok? Então, faz referência à leitura ao texto anterior. Então, lembra, é o leitor que leu na revista ou no jornal e depois ele vai responder aquilo que ele leu. Então, você precisa colocar logo em cima, falando sobre aquilo que você leu, né? Aí depois você começa falando do assunto que será tratado. Após ler a matéria, fiz uma lista dos locais que mais me interessam conhecer. Uma vez que sou antropólogo e grande viajante. Depois que você diz qual é o assunto, agora você faz a exposição do que você quer.
Quanto a isso, tenho uma sugestão para o próximo mês, a inclusão de uma matéria sobre as Ilhas Fiji. Estive ali durante 2 anos da minha vida e pude contemplá-la. Belezas naturais estonteantes. Parabéns pelo trabalho, agradeço a todos. Agradeço a atenção. Ok? Então é isso. Eu tenho um texto que tem a estrutura de uma carta, porque tem a saudação, tem a despedida, tem a assinatura, né? E eu tenho dentro dele a opinião. Ele, assim como a carta, ele também coloca o objetivo aqui, ó. Tá vendo? No segundo parágrafo, ele coloca o objetivo da carta, mas antes disso, ele começa fazendo uma referência ao que leu. Então, aqui eu tenho 3 parágrafos. O primeiro, eu faço uma referência ao que li. Então, a matéria da revista tal, de acordo com o que for dito, né? Depois eu digo qual é o meu objetivo e depois eu digo o que é que eu quero, né? Qual é a função. A gente não vai detalhar porque são pouquíssimos os textos que caem no CELPE-BRAS. Temos 6, né? 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Eles têm crescido nos últimos anos. Mas você tem uma orientação aqui da carta, do artigo de opinião e essa estrutura para fazer. Então, eu não trouxe um exemplo específico do CELPE-BRAS, ok? Mas eu desejo sucesso para você e faça treine, né, com esses exemplos aqui do exame CELPE-BRAS e esse exemplo que eu dei para você. Então, faça alguns comentários no chat dessa aula, né? Se tiver mais dúvidas, se tiver dúvidas e não tiver muito entendido direito, aí eu volto e faço uma outra aula acrescentando, ok? Mas a princípio treine, faça a sua parte e comente depois nessa aula se você conseguiu, se deu certo, e eu quero saber como está a sua evolução, tá bom? Eu agradeço a sua participação até aqui, eu espero que você esteja estudando muito e eu desejo sucesso para você. Até a próxima aula.